A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical para Adultos, a lição de número 4, que há de ser ministrada dia 28 de abril. O texto áureo está em Colossenses 4, versículo 5, que diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática diz assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, em um contexto de oposição à nossa maneira de viver. Bom, sabemos que o mundo jaz no maligno e que todos aqueles que querem servir ao Senhor piedosamente padecerão muito sofrimento, como Jesus já havia nos ensinado e orientado que o caminho, a porta é estreita e o caminho é apertado ou estreito também. Então nós já sabemos que servir a Cristo não é para qualquer um. Servir a Cristo tem os seus momentos de felicidade, de bênçãos, de milagre do Senhor na nossa vida, a presença do Senhor que nos conforta, nos consola e nos capacita para vencer as batalhas do dia a dia, mas há uma cruz, há um sacrifício que requer de nós para alcançarmos o objetivo, que é o céu. Na lição anterior, nós estudamos sobre o destino do cristão, né, que é o céu, e agora vamos, nesta lição, analisar um pouquinho sobre como e quando e devemos fazer, o que devemos, aliás, fazer para nos conduzir de tal maneira que possamos alcançar o destino de todo cristão, que é o céu. Algumas referências bíblicas ali, João capítulo 13, eu vou estar lendo aqui rapidinho. João capítulo 13 e versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim: deixo-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Aqui Jesus estava orientando os seus discípulos e pedindo para que os seus discípulos seguissem o modelo, o exemplo dele. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Se nós seguirmos as pisadas do Mestre, com certeza não erraremos o nosso destino. Provérbios 9:9, a palavra de Deus vai dizer assim. Tanto é que esse Provérbios nós temos como base na nossa leitura bíblica dominical, na nossa escolinha dominical, lá na congregação, nós tomamos este versículo como base para todos os alunos. Provérbios 9, versículo 9 diz assim: orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo e ele aumentará em muito o seu saber. O temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Há outra versão que eu estou lendo aqui no app do meu outro celular, King James, então ele muda bastante, mas o sentido é o mesmo, mas só que na versão tradicional diz assim: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. É a tradução mais popular, digamos assim. Bom, vamos partir para a palavra-chave da lição, que será conduta. O que é conduta? Simples. É modo de agir. É as atitudes, é o modo de agir de cada pessoa. Isso é conduta. Deixa eu diminuir a velocidade do ventilador, senão vai ficar subindo a folha aqui. Bom, o primeiro tópico traz por tema aqui, padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão de conduta. Bom, não precisa nem dizer, né, que já está bem explícito aqui. Jesus é o nosso exemplo para tudo. Há quem diga que ele é Deus. Sim, ele é Deus, mas nós cremos que ele é 100% homem e 100% Deus. E na condição de homem, quando ele se despojou de si mesmo e veio para o mundo cumprir o plano salvífico da humanidade, ele veio na força
do poder do Espírito Santo, ele veio nos domínio do Espírito Santo. Então, por isso que Jesus é o nosso maior exemplo, porque ele, através do Espírito Santo, ele venceu as tentações, ele venceu o sistema da época que estava corrompido, ele venceu a carne, ele venceu o maligno. E assim não será diferente conosco. Nós temos 3 inimigos aí em comum na caminhada que irá tentar nos atrapalhar, nos afastar dos planos de Deus e fazer com que nós desviemos do caminho, que é o sistema mundano que jaz no maligno, que é a carne também, que nós ainda habitamos nesse corpo e reside ainda a velha natureza, como o apóstolo Paulo diz, que o bem que ele quer fazer, que ele queria fazer, não conseguia, mas o mal automaticamente ele tinha muita facilidade. Então, a carne, temos que vencer a velha natureza, mortificar o nosso velho homem a cada dia. E o inimigo das nossas almas também, assim como o diabo tentou a Jesus no deserto, o provando, o diabo também fará o mesmo com os seguidores de Cristo, que somos nós, a igreja do Senhor. Então, é por isso que nós devemos buscar a presença do Senhor, se encher do Espírito Santo, como Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. Há um probleminha que eu estou observando nas igrejas, que as pessoas estão crescendo muito no conhecimento, preocupado muito na parte teórica, técnica, de pregação, de teologia, de oratória, de dicção e outras coisas, se aprofundando muito nos estudos, que não é ruim, é bom, é de Deus também, mas só que estão se esquecendo, crescendo no conhecimento em detrimento do crescimento na graça do Senhor. O que é crescer na graça? É crescer na comunhão com Deus, na intimidade com o Espírito Santo, na busca fervorosa pela presença de Deus, na busca de ser cheio do Espírito Santo, de receber um dom espiritual, porque é o Espírito Santo que está operando nessa dispensação, que está operando na vida da igreja, e então devemos buscar na fonte a capacitação, a virtude e a graça do Espírito Santo, para que assim possamos também, com conhecimento na mesma proporção, nós estarmos capacitados para preservarmos, diante de um mundo terrível, preservarmos da apostasia, preservarmos também do esfriamento espiritual e assim estarmos, como o apóstolo Paulo diz, que Cristo vem buscar uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, uma igreja sadia, uma igreja santificada para Ele. Então, é isso que devemos fazer, buscar mais a presença de Deus, crescer na graça e no conhecimento. Não é à toa que a graça está em primeiro lugar e o conhecimento está segundo. Mas tem muitos que quer dosar aí, eu acho que é na medida equilibrada. Não adianta você ter muita graça, muita comunhão com Deus, mas não ter conhecimento. Em contrapartida, não adianta você ter muito conhecimento nas Escrituras, mas não ter comunhão e intimidade com o dono das Escrituras, com o dono da palavra, que é o próprio Deus. Muito bem. Bom, o padrão de conduta na caminhada cristã, Jesus como nosso padrão de conduta. Depois vai falar o que é padrão. Vamos descobrir um pouquinho o que é padrão. Padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. Isso é um padrão. Padrão estabelecido é uma autoridade que constitui um padrão, oficializa, e aquilo lá começa a ser uma referência para todos nós, como um modo de agir, como um modo a ser seguido. Então isso é padrão. Bom, vamos ler Hebreus 12, versículo 2. Diz assim, carta aos Hebreus 12, versículo 2. Olha só. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, carta aos Hebreus diz que nós devemos olhar para o nosso padrão. Quem é o nosso padrão? Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Bom, aí o segundo subtópico diz assim: fazendo a vontade de Deus. Bom, vamos ler Romanos, capítulo 13. Tem uma referência bíblica aqui, Romanos 13, e versículo 8 e 10. Diz assim o versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. O versículo 10 diz assim: o amor não faz o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Mateus capítulo 7, versículo 12, diz ali a regra de ouro, ensinada pelo próprio Senhor, onde ele diz assim: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Ou seja, é a regra de ouro. Aquilo que você deseja que as pessoas façam para você, você deve fazer primeiro. Ou seja, você vai aplicar a lei da semeadura, vai semear coisas boas, para depois de um tempo determinado e estabelecido por Deus, você venha colher as coisas boas que plantou com a sua devida medida recalcada e sacudida, né? E às vezes exigimos tanto das pessoas, mas em contrapartida não fazemos na mesma proporção. Por exemplo, se você quer ser respeitado, você tem que dar o respeito. Se você quer que as pessoas te tratem com educação, com cordialidade, você deve tratar as pessoas da mesma maneira. Então é recíproco. Você oferece, você dá aquilo que tem e recebe na mesma proporção. Esta é a regra de ouro que Jesus esclareceu ali em Mateus capítulo 7, versículo 12. Uma vida cristã bem-sucedida é o terceiro subtópico aqui, é esse tema. Bom, para se ter uma vida bem-sucedida na caminhada cristã, eu já falei aqui, vou repetir mais uma vez, você tem que buscar constantemente crescer na graça e no conhecimento. A partir do momento que você está cheio do Espírito Santo, próximo de Deus, em comunhão com Deus, em intimidade com o Senhor, automaticamente você vai ter uma vida próspera e abundante em todos os sentidos. Por que em todos os sentidos? Porque através da luz da palavra do Senhor, você vai obedecer a palavra do Senhor, você vai ter condições de aplicar e praticar a palavra do Senhor, automaticamente a bênção do Senhor estará sobre a sua vida, automaticamente você vai estar semeando coisas boas e automaticamente a lei da colheita vai chegar no seu devido tempo e você vai receber as bênçãos de Deus. Há um provérbio que diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta nenhum dolo. Então é uma consequência. As suas atitudes, a sua conduta vai estar de acordo com a vontade do Senhor. Então automaticamente você vai ser abençoado por Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser isento de passar por algum aperto, por alguma provação, por alguma fatalidade. Não. A Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que apesar de você passar por alguma situação difícil, se você está no centro da vontade de Deus, com certeza Deus não vai te deixar desamparado. Com certeza o seu socorro virá do Senhor, como diz o salmista: elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, para aqueles que servem ao Senhor e andam nos seus caminhos, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor nos ampara, o Senhor provê, o Senhor dá livramento. Então, basta estar no centro da vontade do Senhor. Bom, vamos lá. Agora iremos partir para o segundo tópico, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Prudência, eu vou dizer aqui, é a pessoa ter bom senso, é a pessoa
ser equilibrada. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem, para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que é honesto, que é justo. O que é ser uma pessoa prudente? É ser uma pessoa ajuizada, é ser uma pessoa sensata, é ser uma pessoa que não age na emoção, mas que age na razão, que age pela fé, que age de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, que ora antes de tomar as decisões importantes na vida, porque cada decisão que nós tomamos é um degrau que subimos ou descemos, é uma coisa que vai se descortinando diante de nós e vai traçando a nossa caminhada, o nosso futuro. Então você aí, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção nessa dica. Seja prudente, seja sensato, seja ajuizado no seu dia a dia, na sua maneira de tomar atitude, na sua maneira de escolher as coisas, na sua maneira de decidir. Então, geralmente, o crente em si, antes de tomar uma decisão importante, ele ora a Deus, ele busca da parte de Deus uma orientação e uma resposta. Se você já leu a história de Davi ali, em 1ª e 2ª Samuel e Reis também, você vai analisar que tudo que Davi ia fazer, ele buscava orientação de Deus, principalmente naquela fase que Davi estava sendo perseguido por Saul, pelo exército de Saul, e sendo odiado pela toda a nação, sendo taxado como traidor da nação, que ele teve que buscar refúgio na cidade dos filisteus, que ele depois teve que sair fugido de lá também, que ele passou por momentos difíceis até ascender ao trono. E aí, mesmo depois que ascendeu ao trono, Davi teve dificuldades. Mas eu me recordo que muitos trechos e episódios da vida de Davi, principalmente nas batalhas, nas guerras, ele buscava a orientação da parte de Deus antes de tomar uma decisão, se avançaria ou se ficaria no lugar ou se regressaria. Então, devemos também pegar como exemplos a atitude desses homens de Deus, que deixou um legado, para a sua nação e também para o povo de Deus, que cada atitude que nós tomamos devemos buscar confirmação e orientação de Deus à luz da palavra de Deus. Não vai também buscar uma orientação, uma resposta apenas por revelação, por profecia, porque pode errar. O profeta pode errar, porque o espírito está sujeito ao profeta. Então a maneira mais segura de tomar as melhores decisões é você orar e buscar a confirmação à luz da palavra de Deus. Aí é sem erro, aí não tem erro, não tem nada que possa impedir que você tome as melhores decisões de sua vida. Bom, vamos lá. Agora o segundo o número 2 aqui, não andeis como nécio. O que é ser nécio? É ser tolo, é ser ignorante, é ser uma pessoa embotada, é aquela pessoa que tem a mente fechada, que não consegue ter uma mente aberta para ouvir, para prestar atenção. É aquela pessoa que se acha o dono da verdade e que endurece o coração para ouvir opiniões diferentes ou posições diferentes. Então não seja essa pessoa, ainda mais no pleno século XXI. Ser uma pessoa tola classifica-se também ser essa pessoa de mente fechada, essa pessoa que se acha dono da razão, dono da verdade, se torna até ignorante, e acaba tendo essa atitude de nécio, de insensato, de tolo. Então, não seja essa pessoa, seja uma pessoa de mente aberta, seja uma pessoa que é tardia em falar, mas pronto para ouvir. Não que eu estou pondo uma mordaça na boca da pessoa, não. Na verdade, quando fala tardio em falar e pronto para ouvir, quer dizer que você tem que assimilar primeiro as informações, buscar entender as informações, buscar esclarecimento, certo? À luz das Sagradas Escrituras, que é o manual de vida do cristão. E se tudo estiver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor, amém, acatar aquela posição, certo? Não estou dizendo também que você não deve se posicionar,
Você tem o direito de se posicionar, sim. Você tem o direito de ter a sua opinião, sim. Mas desde que você esteja pronto para ouvir as opiniões, para ouvir outras formas de pensar. Amém? Não seja mente fechada. Não seja nécio. Bom, aí também o terceiro ponto aqui está falando: andeis como sábios. Bom, sábio significa hábil, perito. Esse adjetivo descreve, em essência, a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Bom, se você quer ser sábio, a sabedoria quem dá é Deus. Qual é o princípio da sabedoria? É o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer crescer em sabedoria, cresça no temor do Senhor. Cresça conhecendo ao Senhor e os seus caminhos. Ponto. Bom, o terceiro tópico, para nós partirmos para o encerramento, para o vídeo não ficar tão extenso, é vencendo os dias maus, remindo o tempo. Como o textual já disse, né, remindo o tempo. Há um outro trecho em Efésios, acho capítulo 5, versículo 16, que o apóstolo Paulo fala assim: e remindo o tempo porque os dias são maus. Estamos vivendo dias maus. Desde a época do apóstolo Paulo até os nossos dias atuais, os dias são maus. Os dias são de trevas. Mas o que devemos fazer para remir o tempo? O que é remir o tempo? Remindo o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Ou seja, você não é só a questão de administração do seu tempo. Eu sei que cada irmão, cada irmã tem a sua rotina de vida, administra o seu tempo da melhor maneira possível, mas não é somente, quando o apóstolo Paulo fala remir o tempo, não é somente na questão da administração do tempo, administrar o tempo. É na questão da sua postura diante das adversidades da vida. É ter uma postura cristã, é ser sábio, é andar de acordo com a vontade de Deus, é andar no Espírito, certo? Então, muito bem, vamos partir. Remir do tempo e a volta do Senhor, o ponto 2 vai dizer, vai continuar falando sobre remir o tempo. E os dias são maus. Bom, sabemos que nós já estamos nas horas finais da igreja na face da terra. Temos visto vários sinais dentro da igreja com respeito à nação de Israel. Temos visto os sinais da vinda de Cristo na natureza, nas coisas que está acontecendo no mundo, na economia, a globalização, a nova ordem mundial que se aproxima. Já estamos o palco já está tudo preparado, o cenário já está pronto para o advento do anticristo. Então nós sabemos, todos aqueles que está servindo a Cristo já está percebendo e vendo nos noticiários, na sociedade em si, que Jesus está às portas. Muito bem. E qual é a nossa postura diante dessa situação? Evangelho de Lucas, Jesus disse que quando virdes acontecer todas essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, nós não devemos nos deixar se abater por tudo isso que está acontecendo. Escândalos, falsos pregadores, falsos mestres, pessoas fazendo da casa de Deus negócio, comércio, comercializando fé, manipulando fé, escândalos daqui, escândalo de lá. Então nós estamos vendo tudo isso. Agora, nós não podemos nos deixar se abater, deixar que essas coisas venham a minar a nossa fé em Deus, certo? Jesus disse: levantai as vossas cabeças, ou seja, aí é este o momento que nós devemos ter postura, ter firmeza, ter convicção na nossa fé, na nossa caminhada e seguir adiante, porque a nossa vitória, o nosso prêmio está com o Senhor Jesus. Bom, eu queria ler para encerrar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Deixa eu abrir aqui no app.
4, versículo 3 a 8. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, ó. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Tá aí, meu irmão, tá aí. Os dias são maus. Então, não devemos deixar nos abater, pensar assim da seguinte maneira: ninguém está servindo ao Senhor com sinceridade, então eu vou dar uma relaxada aqui, eu vou curtir minhas coisas, eu vou curtir o mundo, curtir os prazeres da vida e ao mesmo tempo vou servir ao Senhor. Não faça isso. Permaneça firme na presença do Senhor, porque há um alerta para todos nós. Tanto Jesus pode vir por meio do arrebatamento, certo? E nós ficarmos, quanto também não sabemos a hora da nossa morte. A qualquer momento podemos partir para a eternidade. E aí, como estará a nossa vida com Deus? Como estará? A Bíblia diz que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses, se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor, ó: e esteja plenamente santificado todo o vosso ser, alma, espírito, alma e corpo, estejam preservados para o dia do Senhor. Então, a vontade do Senhor, que eu acabei de ler aqui, é essa, a vossa santificação. O Senhor quer que nós nos separemos do mundo. O Senhor quer que nós andemos segundo a sua vontade. O Senhor quer que obedeçamos a tua palavra, a palavra do Senhor, que praticamos a palavra do Senhor, que sejamos uma geração eleita, uma geração de sacerdócio real, uma geração que o mundo possa ver a luz de Cristo na nossa vida. É fácil? Não é fácil. Há um preço, há uma renúncia, há um sacrifício a ser pago. Mas é certo uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, se nós buscarmos a presença dele, ele vai nos iluminar, ele vai nos dar capacidade, virtude para nós vencermos todas essas barreiras, para nós permanecermos fiéis, obedecendo a Cristo até que ele venha nos buscar. Então é isso que eu gostaria de deixar, essa reflexão, esta resenha desta lição de número 4, que há de ser ministrada agora dia 28, nesse próximo domingo. E eu quero também expressar a Deus a minha gratidão pela oportunidade, por Ele estar me dando graça, força para continuar gravando esses vídeos. E há muitas coisas que estão acontecendo no meio evangélico, há muitas coisas que eu vejo acontecer por aí que me deixa muito triste, mas só que a gente não pode se deixar abater pelas coisas que estamos vendo acontecer, ciente de que Jesus já havia nos orientado que seria dessa forma, que seria desta maneira. Então, muitas das vezes, todos nós temos o nosso momento que ficamos abatidos, que ficamos indignados, que ficamos, assim, um pouco desanimados de ver tantas coisas acontecendo, principalmente no meio evangélico, dentro da casa do Senhor, sabe? Parece que a casa do Senhor agora virou palco de promoção, virou uma disputa para ver quem é o melhor. Parece que virou também um centro que as pessoas se promovem, sabe? Fica filmando, fica fotografando, pondo nas redes sociais e ganha status daqui, e é conhecido como fulano, ciclano, pregador, cantora. E na verdade tem um lado bom disso. É bom a gente usar os meios de comunicação, é bom a gente divulgar aquilo que o Senhor está fazendo, haja vista que o inimigo ele está fazendo as suas mazelas aí, e a mídia aberta fica propagando 24 horas por dia, poluindo a mente das pessoas, causando pânico, medo nas pessoas. É bom a gente divulgar,
mas com um coração puro. Devemos divulgar não para a nossa autopromoção, mas para glorificar o nome do Senhor e também mostrar para as pessoas que não conhecem a Cristo que servir a Cristo vale a pena, que servir a Cristo é a melhor coisa, é a melhor decisão que nós fazemos na vida. Então, são coisinhas que vai acontecendo, que vai entrando dentro das igrejas, que as pessoas acabam usando, mas não para a glória do Senhor, para a autopromoção. E eu não posso concordar com isso, porque toda honra, toda glória tem que ser dada para Jesus. E é isso. Eu agradeço a oportunidade e deixo encerrar minhas palavras aqui. Um forte abraço a todos os irmãos que nos acompanham. Deixe seu like, curte, compartilhe. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.